Saiba, a partir de agora, tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Adona. Me conta, quem é seu casal favorito em toda a novela? Bom, vou dar alguns exemplos de como Isabel com o senhor Ernesto, Valentina com José Miguel, ou até mesmo a Valentina com o Alonso, ou a Sandra e o Felipe, entre outros. Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e me conta também de onde você está acompanhando os nossos vídeos. No capítulo de hoje, Rodrigo e Valentina estão numa discussão de alto nível. Rodrigo diz: "Se eu sou um peão como você diz, sou, mas sou um peão que te adora", e agarra ela. Ele toca em seu rosto e diz: "Eu estou disposto a colocar o mundo a seus pés e adorá-la para sempre", e agarra ela para beijá-la. Ele até consegue, mas ela saca então seu cipó e o corta com o chicote, então dos dois lados do rosto dele, e ele diz: "Isso que você fez só aumenta mais o meu desejo por você. E agora você vai ser minha, e agarra ela." Isabel, enquanto isso, está lá na fazenda e diz que não deveria ter deixado a Valentina ir sozinha devolver aquelas joias ao Rodrigo. Gabi pergunta a Isabel se não seria uma boa ideia pedir ao Dr. Ernesto para ir buscá-la lá. Isabel concorda. Benita diz que o Dr. Ernesto não está e que saiu bem cedinho para ir resolver uns assuntos em Pedreira. Isabel teme e se pergunta o que deveriam fazer, porque ela sabe que Rodrigo é um homem muito perigoso. Maria da Luz se aproxima e diz que ele é um tarado, que é muito pior. Enquanto isso, Valentina se solta de Rodrigo e Rodrigo diz que agora ela vai saber o que é ter um homem de verdade. Valentina diz que homem que é homem mesmo, ele não pega uma mulher à força e que fique bem claro que entre eles dois não pode existir nada e manda que ele se poupe de lhe mandar presentes e diz que o que ele está fazendo com José Miguel é uma canalice sem tamanho e que ele fique sabendo que ela vai utilizar todo o seu dinheiro, que é muito maior do que o dele, para ajudar a proteger o José Miguel. Rodrigo olha então com raiva e diz que não suporta que ela fale de José Miguel, porque ele o odeia, e agarra ela novamente. Ela então tenta se soltar e dá um chute nas partes baixas dele e grita: "Seu animal, seu imbecil", e corre. Rodrigo fica gemendo no chão e ao ver o presente que ele deu a ela lá no chão, caído como se tivesse quebrado, diz então que a história se repete. Leonor Montesinos, você e seu maldito filhinho vão se arrepender de terem nascido. E você, Valentina Vilaça, o que faço com você, além de te amar? Sandra pergunta por que Felipe está tão estranho ultimamente. O que está acontecendo com ele que ele anda tão pensativo, meio ausente e estranho? Ele diz que não é nada demais. E ela o questiona se ele não quer dizer a verdade sobre o que está acontecendo, pois ela deve não ser digna de confiança dele. Felipe diz que não tem nada demais e que está tudo bem, e diz que precisa sair porque ele precisa atender um paciente urgentemente, então ele tem que voltar ao trabalho. Ele beija ela e se vai. Sandra o lembra que ele esqueceu a maleta médica, mas então ele pega a maleta e se vai. Quando ele vai, ela se angustia, porque sente que ele está escondendo alguma coisa dela, e ela promete investigar isso. Moisés diz a Henriqueta que se alegra em vê-la que está bem. Henriqueta diz que se sente cada vez melhor. Então, Moisés diz que logo, logo ela estará como nova. Henriqueta diz que isso depende dele. Moisés a encara e pergunta. Bom, não pergunta nada, né? Fica caladinho ali. E então ela pergunta quando é que ele vai voltar para casa. Novamente, ele olha para ela e não diz nada. Então Henriqueta diz que desde que eu sofri o acidente, você tem vindo aqui todos os dias, até já ficou para dormir, e pede então ao marido Moisés que ele volte para sempre. Moisés fica calado, e ela pergunta a ele se ele já não a ama mais. Moisés pede que ela não diga mais isso, e que durante todo esse tempo ele não pensou em outra coisa a não ser a situação deles. Temendo pelo pior, Henriqueta pergunta a Moisés qual a conclusão que ele chegou.
E então Moisés diz que não sabe o que dizer porque ele tem medo e que se ele voltar é porque os problemas deles estão totalmente solucionados de verdade. Henriqueta sorri e diz que os problemas deles estão sim solucionados 100%, porque ela já aceitou o casamento de Sandy com o Felipe. Moisés pergunta se isso é sério e Henriqueta diz que sim, e que ontem mesmo ela foi até lá no hospital agradecer a Felipe por ele ter salvado então a vida dela. No carro, as mulheres saem armadas para irem resgatar a Valentina de Rodrigo. Gabi vai dirigindo em alta velocidade. Isabel vai do lado e Benita mais atrás, toda armada. Isabel diz que ela nunca atirou em uma espingarda, mas ela promete que assim que ela vê o Rodrigo, ela vai descarregar todas as suas balas em Rodrigo. Dirigindo, elas então avistam a Valentina no outro carro e param. Valentina quer saber para onde elas vão. Gabi diz que buscar ela, e Isabel já pergunta se Rodrigo fez algum mal a ela. Benita, mostrando então a pistola, diz que não, porque se ele te fez algum mal, eu vou até lá, porque eu não quero virar então uma matadora de vermes. Valentina sorri com a situação e se sente amada por elas. Alonso chega à casa de Valentina com um sorriso e deseja bom dia a Maria da Luz, que responde nem tão bom dia assim. Ele pergunta o porquê, o que foi que aconteceu. Maria da Luz fala que nada de demais e diz: a dona Benita já disse que eu não devo ser tão fofoqueira assim. Ele pergunta por quê e Maria da Luz diz que fala demais. E conta: a dona Benita disse que eu não devo ser fofoqueira e por isso eu vou obedecer. Alonso pergunta se a Valentina está. Maria da Luz não responde. Então, Alonso pergunta se ela vai demorar e Maria da Luz continua calada. Daí, ele sorri e diz que se ela não se importa, ele vai esperar. E ela diz que ele pode esperar sim. Alonso então vê um buquê enorme que foi entregue então por Rodrigo, mas ele não sabe até então. E pergunta a Maria da Luz se foi o José Miguel que mandou aquelas flores. Maria da Luz, calada tá, calada continua. E Alonso então já fala mais sério, sem gracinhas, e fala então para que Maria fale o que foi que aconteceu. Então Maria da Luz solta: não, foi um verme peçonhento que apareceu aqui. Bom, sabe o que aconteceu? Ontem ele mandou outro arranjo, mas por ordem da minha patroa, eu já joguei fora. Alonso então respira fundo e diz muito bem. A porta bate e Maria da Luz corre para atender. E olha só quem é, é o José Miguel. Maria da Luz se apavora e diz: xiii, eu acho que já vão armar um barraco. Daí José Miguel pergunta se Maria está bem. E entra e pede que avise a Valentina que ele está lá. Ele vai então até a sala e vê que Alonso já está lá. Daí José Miguel diz que precisa falar com a Valentina e que vai esperar por ela. Alonso, ironicamente, diz que não tem problema. E José Miguel pergunta a ele se tivesse algum problema. Bom, nervosa, Maria da Luz diz que vai trazer um cafezinho para eles e corre dali. Quando José Miguel vê o buquê, pensando ser de Alonso, diz: nem posso imaginar as palavras que acompanham essas flores. Então Alonso diz: eu sei que minhas atitudes passadas pesam na consciência de todos, mas acontece que não foi eu quem mandei. José Miguel pergunta por que ele mente tanto. Alonso diz que já pagou por todos os seus erros e ele não se importa se José Miguel acredita sim ou não nele. Daí, José Miguel pergunta a Alonso o que ele acha, que com o presente vai recuperar o amor de Valentina? E manda então que ele tenha mais estratégia. Alonso diz que não acha que a ideia seja das piores, pois a dele pode ser, porque pelo visto a relação dele com Valentina está bem longe de ser perfeita. E falando na Bela, qual o problema entre vocês? Porque parece que vocês se distanciaram, fala então Alonso. José Miguel diz que não interessa e Alonso sorri dele. Daí, Alonso vai tirando a roupa para uma briga enquanto José Miguel faz o mesmo, bem a tempo então de Valentina chegar. Isabel não sabe que tem visitas e vai falando: ainda bem que você colocou aquele homem no lugar que merecia, sem saber que Valentina tem visitas. As meninas chegam então à sala e ficam todas caladas ao ver então José Miguel e Alonso lá. José Miguel pega seu casaco disfarçadamente e diz que precisa falar com Valentina. Daí, Valentina diz no tom mais sério que não pode falar com ele agora, porque ela tem um assunto muito importante agora para resolver lá no povoado.
Daí ela sorri e pergunta a ele se pode ser mais tarde. José Miguel fica sem jeito e diz que ela mande um aviso pelo Sabino, informando então a hora. Daí Benita corre para José Miguel e manda que ele se cuide. José Miguel agradece. Isabel também o cumprimenta bem feliz. E até Gabi lhe dá um beijo de amizade. Quando José Miguel se sai totalmente, Valentina pergunta a Alonso no tom mais sério o que ele faz ali. Ele então diz que não queria que ela fosse à delegacia sozinha e pede para que ele acompanhe ela. Valentina fica por segundos pensativas, mas concorda. Quando Valentina sai, diz que não quer mais ver aquelas flores ali e Benita pega para jogar todas fora. Rodrigo é preso e chega à delegacia bem na hora do interrogamento sobre o assassinato de Oscar. E lá estão Ivana e Alonso e Valentina. Valentina se assusta e Rodrigo, olhando para Valentina, manda que ela diga ao Mauricinho que essa vai ser cobrado a juros, tudo o que ele fez. O delegado manda então que levem então para uma cela o Rodrigo. Rodrigo diz que jura que eles todos vão pagar pelo que estão fazendo com ele. Doutor Mendonça aconselha a Rodrigo a pagar o que falta a José Miguel e que negocie logo com o delegado sobre a situação dele. Rodrigo diz que não vai negociar nada com o Mauricinho e que não quer ficar naquela cadeia também não. Então Dr. Mendonça manda ele pensar em ser um gênio, pois agora ele tem que arrumar uma solução para poder ser solto. O delegado conta a Rodrigo que ele vai permanecer ali até a negociação. Alonso se alivia em saber que agora, pelo menos o malvado vai pagar por alguma coisa. Dr. Mendonça chega então para negociar com o delegado e o chama no canto. Ivana diz a Alonso que todos os seus rivais estão desclassificados e Alonso diz que esse é um comentário sarcástico dela e de muito mau gosto e que ele vai reconquistar a Valentina numa boa, o que é bem diferente dela que está fazendo com o José Miguel, o pressionando com o filho que é para ele assumir. José Miguel chega em seguida à delegacia e pergunta a Ivana o que ela faz ali. E Alonso se maravilha e diz: vai, Ivana, conta para ele que você é suspeita de um crime e que veio aqui dar seu depoimento. Ivana não gosta disso. Valentina e Alonso chegam à fazenda e Alonso tenta conversar com ela. E ela pede que ele a compreenda, porque antes ela pensava que estava amando ele, mas ela só estava envolvida pelo amor. Mas hoje é diferente, porque ela sabe o que é o amor e que o que é realmente amar alguém. Alonso chora e pergunta se ela está falando do José Miguel. E ela diz que sim. Alonso diz que a sinceridade dela o faz se sentir ainda mais envergonhado de suas antigas falsidades e diz que a amizade dela sempre será muito valiosa para ele e mesmo ele tendo ou precisando de alguma coisa, mesmo ele tendo perdido o tempo, ele então quer se reaproximar. Valentina e Alonso chegam à fazenda e Alonso tenta conversar com ela. E ela pede que ele a compreenda, porque antes ela pensava que estava amando ele, mas ela só estava envolvida pelo amor. Mas hoje é diferente, porque ela sabe o que é o amor e o que é realmente amar alguém. Alonso chora e pergunta se ela está falando do José Miguel. Valentina diz que sim. Alonso diz que a sinceridade... Valentina e Alonso chegam à fazenda e Alonso tenta conversar com ela. E ela pede que ele a compreenda, porque antes ela pensava que estava amando ele, mas na verdade ela só estava envolvida pelo amor. Mas hoje é tudo bem diferente, porque ela sabe o que é o amor e o que é realmente amar alguém. Alonso então começa a chorar e pergunta a ela se ela está falando do José Miguel. Ela diz que sim. Alonso diz que a sinceridade dela o faz se sentir ainda mais envergonhado de suas antigas falsidades e diz que a amizade dela sempre será muito valiosa para ele e mesmo ele não tendo o direito de pedir nada a ela, queria que ela permitisse ele ficar ao lado dela para poder ajudar em tudo que ela precisar. Valentina agradece e diz que nesse momento ela não precisa de ajuda, e sim de ajudar. Alonso pergunta se ela se refere à tia dela, e ela diz que não, e sim a Ivana.
Alonso diz que a Ivana não precisa de ajuda e que as palavras dele podem provocar sua raiva e que ele ainda se lembra de quando ela devolveu o anel de noivado por ele ter falado mal da família dela. Mas a obrigação dele será sempre até o fim repetir que ela deve tomar cuidado com a Ivana, ela goste ou não. Valentina diz que isso não está na discussão agora e que ela nem se importa porque tem a inocente agora no meio disso tudo, que é o bebê que a Ivana está esperando. Alonso diz que ela não deve ajudar em nada, até mesmo porque quem deve ajudar é o José Miguel, que é o pai dessa criança. Alonso, então, num momento só, parte para um beijo em Valentina e ela deixa que ele o beije para poder sentir seus sentimentos por ele. Essas são as emoções dos próximos capítulos de A Dona. Cola com a gente, se inscreve no canal e muito obrigada por sua audiência.